Bom, olá a todos. Eu vou começar a discutir alguns temas interessantes em relação à epidemiologia e doenças infecciosas. E vou começar essa série de vídeos. Espero conseguir fazer isso semanalmente, se o tempo permitir, já que eu estou ocupado em trabalhar como pronto, né, nos hospitais. E eu acho que essa semana foi uma semana interessante porque houve a publicação deste ensaio, esse ensaio clínico sobre o uso da ivermectina em casos leves e moderados de Covid, já que a gente está pronto, todos nós que tratamos e temos, nós que vemos os casos de Covid, é uma grande ansiedade em relação ao uso de o que usar, o que prescrever aos doentes que nos chegam com quadros leves ou moderados de Covid, né? A ideia é mesmo que esses doentes, que haja uma medicação que os doentes não evoluam para formas mais graves, né? E eu acho que essa é a grande é a pergunta de US$ 1 milhão no momento, né? Fora a vacina, a questão da prevenção, mas os doentes, uma vez que adquirem o Covid, como é que a gente pode dar melhor assistência? Quanto a várias, não vou entrar na discussão agora, mas já foram feitas vários ensaios sobre outras drogas, também fármacos que têm uma ação in vitro, como a ivermectina tem contra o coronavírus, mas que depois na prática clínica não se mostraram muito eficazes e pronto, seu uso não é recomendado. Nesse caso aqui, esse ensaio foi interessante, ele randomizou 476 pacientes, são pacientes que foram selecionados aleatoriamente. Ele fez dois braços, um braço que recebeu uma dose, recebeu a ivermectina, que é a intervenção, e que do outro braço que não recebeu um placebo. A intervenção era uma ivermectina uma vez ao dia, durante 5 dias. Tirando as exclusões, os problemas que foram observados durante a condução do ensaio. No fim, 200 foram incluídos para análise no grupo da ivermectina e 198 de placebo. Pronto, aqui a gente tem aqui os resultados e é interessante ver que ele adotou como resultado, como o desfecho primário, quer dizer, é tempo para melhora dos sintomas, e comparando esses dois grupos não se percebeu diferença. Esse eu acho que é o resultado principal. Em termos metodológicos, os grupos eram semelhantes, os dois braços, então eu acho que tem, em termos de estatística e de análise, o estudo foi bem conduzido. E teve como desfechos secundários a, a deteriorização do quadro clínico do paciente. Né? E pronto, mais de 2 pontos. É uma escala que no artigo ele descreve bem essa escala, quantos paciente que necessita de oxigênio em casa, paciente que necessita de hospitalização, oxigênio e hospitalização. Então, se houvesse um decréscimo, né, em 2 pontos da gravidade do doente nessa escala, também foi observado, né, foi analisado, e também não se observou nenhuma diferença entre os dois braços. Aqui, os dois braços, né, o de ivermectina e o placebo, e o tempo de resolução dos sintomas, muito semelhante, uma imagem gráfica que é mais ilustrativa, então mostrando que não houve. Pronto, como eu falei, o estudo, metodologicamente, ele é um estudo que foi bem conduzido, pronto, foi publicado no JAMA, mas ele, pronto, durante a evolução, durante a condução do estudo, ele mostra alguns problemas, que, em princípio, a ideia deles era estudar a piora clínica dos doentes que manifestam naquela escala, que eu já comentei, mas aquilo eles foram, durante a condução do estudo, eles viram que aquilo não iam conseguir um número suficiente de casos de deteriorização clínica, então eles decidiram mudar o desfecho primário para aquele que a gente já tinha comentado, né, que era
tempo de resolução dos sintomas, dos sinais. O outro problema que surgiu foi o cegamento. O placebo nunca é igual, não era igual, apesar de eles terem tentado evitar que houvesse esse problema do cegamento, que isso prejudicasse o cegamento, né, o gosto, as características do placebo. Eles até evitaram que as mesmas pessoas tivessem placebo e a medicação de ivermectina no mesmo domicílio, mas pronto, isso sempre é uma questão a se considerar no estudo, no ensaio clínico que se usa o placebo. Bom, conclusão do estudo: o uso da ivermectina não deve ser recomendado no tratamento do COVID. Pronto, das formas leves a moderadas nesse grupo de pacientes. Isso é um outro problema que a gente tem que analisar e reconhecer que nesse grupo de doentes, nesse grupo de pacientes que tinham essas manifestações leves a moderadas de COVID, a ivermectina não se mostrou eficaz. Quer dizer, não houve diferença entre usar e não usar. Não quer dizer que não haja a necessidade de se fazerem outros ensaios. É sempre importante a execução de novos ensaios e tentando responder mais uma vez perguntas que não ficaram ainda bem esclarecidas ou aumentar o número amostral, mas em princípio esse não se mostrou, não recomendou a ivermectina. E isso também se manifesta nos guidelines, nas diretrizes de tratamento do COVID. Eu levantei algumas aqui. A OMS, da OMS não recomenda tratamento nenhum. Pronto, não é tratamento sintomático e prevenção das complicações. O CDC também fala em tratamento sintomático. Em Portugal, o Remdesivir em pacientes internados, se preencherem determinados critérios. E no Reino Unido, o tratamento sintomático, também prevenção das complicações. Então, até o momento, o COVID ainda é uma grande incógnita em relação a esse tratamento precoce, para evitar justamente as complicações. Ainda não temos uma resposta muito convincente, né, em termos de tratamento ambulatorial, né, de pacientes que podem receber o tratamento em casa sem ter necessidade de um catéter, uma coisa desse tipo. Então ainda é uma incógnita, mas vários ensaios estão a ser feitos e vamos aguardar novos resultados e a melhoria das condições da evolução com a implementação da vacina. Então era isso e obrigado.